Esse vídeo é pro João Luiz, um contribuidor do Apoia-se, um inscrito do canal, daquele vídeo lá que eu falei que quem contribuía pro Apoia-se podia escolher um vídeo, e ele pediu para eu comentar sobre o texto do Foucault, Introdução à Vida Não Fascista, que na verdade é o prefácio do livro do Deleuze e do Guattari, o Anti-Édipo. A gente encontra esse texto no Ditos e Escritos, volume 6, versão traduzida para o português, para quem tiver interesse em ler o texto. E eu vou fazer então aqui alguns comentários sobre alguns trechos do texto, né? Não tem como eu abordar de maneira extremamente rigorosa o texto, mas tem umas questões bastante interessantes que eu gostaria de usar o texto aqui para levantar e que Foucault faz alguns comentários que eu considero bastante interessantes. Então, para quem está chegando agora, pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem puder contribuir com o Apoia-se. Aproveito para dizer que a contribuição de quem já está contribuindo é fundamental e agradeço quem já está fazendo isso. Então, só para abrir, Foucault vai dizer que durante os anos 1945, 1965, então vamos pensar historicamente, né, depois da Segunda Guerra Mundial, antes do maio de 68, antes do que vai acontecer ali, nesse momento que vai surgir grupos de estudantes, vai surgir isso que a gente vai chamar, pelo menos na filosofia, né, de pós-modernismo, etc. Embora bases e muitas coisas já existam antes, o Foucault vai dizer que havia uma certa maneira correta de pensar, certo estilo de discurso político, certa ética do intelectual. Era preciso estar familiarizado com Marx e não deixar seus sonhos vagabundearem muito longe de Freud e tratar os sistemas de signos, o significante, com maior respeito. Foucault aqui ele está, de certa forma, criticando não necessariamente Marx ou Freud, mas criticando certo tipo de intelectual, que ele vai fazer outros textos, inclusive, que ele critica, que é o conceito de intelectual universal, que é um intelectual que dita a verdade sobre o mundo, ou diz a verdade sobre o mundo, e diz o caminho que a gente deve seguir se a gente quiser seguir no caminho correto. E o Foucault vai propor outro tipo de intelectual, que seria um intelectual específico, que é um intelectual que encontra o poder, né, que vê relações de poder problemáticas e vai criar ferramentas para que a gente possa combater, um intelectual que trabalha com o contrapoder. Então, embora ele não deixe isso explícito, ele já está contrastando dois tipos de intelectuais, e é claro que ele está falando, então, esse intelectual que vai surgir depois, seriam esses intelectuais que não têm tanto uma maneira correta de pensar, e ele vê o Deleuze e o Guattari como intelectuais desse jeito, e ele vai usar a fala dele para explicar um pouco, né, o que é importante, o que é relevante, e por que esses intelectuais são importantes. Então, ele vai dizer que a gente não deve buscar uma nova filosofia, nenhuma filosofia na obra deles, mas uma arte. Depois ele vai dizer uma ética, mas primeiro ele diz uma arte. Então vamos mais uma citaçãozinha, né? Apoiando-se em noções aparentemente abstratas de multiplicidades, de fluxos, de dispositivos e de ramificações, a análise da relação do desejo com a realidade e com a máquina capitalista traz respostas a questões concretas, questões que se preocupam menos com o porquê das coisas do que com o seu como. Como se introduz o desejo no pensamento, no discurso e na ação? Como o desejo pode e deve expandir suas forças na esfera do político e intensificar-se o processo de destruição da ordem estabelecida? Ars erótica, ars teorética, ars política. Olha que interessante aqui, né? Foucault está falando de desejo, está falando de uma obra, então, que supostamente nos ajudaria com o desejo, que se encontra perante uma máquina capitalista e como fazer para a gente incitar esse desejo na destruição dessa ordem. Então, para quem diz, né, Foucault era neoliberal, Foucault não tem nada a ver com Marx, olha só, Foucault está, inclusive, né, vendo em Deleuze e Guattari também, mas está inclusive, se colocando, né, na busca de como incitar o desejo e ver, então, a possibilidade da obra do Deleuze e do Guattari de incitação ao desejo para a gente se desvincular dessa máquina capitalista que também produz desejo, né? Então, existe uma fábrica, existe uma produção de desejo dentro do capitalismo e existem intelectuais, existem forças que podem trabalhar para que a gente produza o desejo de destruir essa máquina. E ele vai dizer que o anti-édipo, né, ele se encontra com três adversários. O primeiro são os ascetas políticos, ou então funcionários da verdade.
Ou ainda os burocratas da revolução. São aquelas pessoas que buscam uma teoria pura, uma solução final para os problemas, quaisquer que sejam eles, até as pessoas que estão querendo destruir o capitalismo, né? Se você faz isso através de uma teoria pura, uma teoria que supostamente desvenda tudo que tem de errado no capitalismo e te dá a fórmula para superar, você já é um adversário do anti-Édipo. A gente está muito mais na ordem de como que a gente pode despertar o desejo de destruir essa máquina que está nos seduzindo, tá? Então, os funcionários da verdade, os burocratas da revolução são adversários do anti-Édipo. Ele vai falar também os técnicos do desejo, ele vai falar os psicanalistas e os semiólogos que registram cada signo e cada sintoma e que gostariam de reduzir a organização múltipla do desejo à lei binária da estrutura e da falta. Me cabe aqui um pouco de conhecimento para entender por que os psicanalistas, se eles realmente fazem isso, né? Mas essa ideia de uma estrutura binária, para Foucault, o desejo é algo muito mais complexo que não pode ser reduzido a uma simples técnica, tá? Então, a gente pode produzir desejos e ele não está simplesmente a partir da estrutura e da falta. O desejo, ele permeia inúmeros outros dispositivos, inclusive a própria estrutura social. E é claro, né, o maior inimigo de todos, que é o fascismo. Mas vejam bem, gente, esse não é, Foucault não é um historiador, embora ele trabalhe muito com história, e esse não é um texto histórico, tá? Então vamos citar aqui, ó. E não somente o fascismo histórico de Hitler e Mussolini, então se você quer entender, tem vários textos, vários vídeos, muita coisa sobre o fascismo histórico, esse não é um vídeo, não é o texto de Foucault, não é um texto, e o próprio Deleuze e Guattari, sobre o fascismo histórico de Hitler e Mussolini. É sobre outro tipo de fascismo. Então vamos de novo, né? E não somente o fascismo histórico de Hitler e de Mussolini, que soube tão bem mobilizar e utilizar os desejos das massas, mas também o fascismo que está em todos nós. O fascismo que nos faz gostar do poder, desejar essa coisa que nos domina e nos explora. Então aqui a gente está sendo bem pós-moderno, eu diria, né? Imaginando o fascismo como uma força, até uma força que a gente pode trazer lá de Nietzsche, ou até antes de Nietzsche, mas enfim, não vamos tão longe, tá? Imaginar o fascismo como uma força que está dentro de todos nós. Se o fascismo consegue, né? Vamos lembrar das aulas de estrutura, do poder, das micro-relações de poder, e só porque existem micro-relações de poder que podem existir macro-relações de poder. Então é só porque existe fascismo dentro de todos nós, ainda que seja pequenininho, ainda que seja leve, né? Quando a gente, enfim, tem certo gosto pelo sofrimento ou pela exclusão, né? Que a gente exclui alguns grupos, seja uma piadinha, seja de maneira artificial para depois incluir, enfim. Existem inúmeras micro-relações de fascismo que também Foucault não se coloca de maneira moralista. Eu não queria que vocês entendessem essas micro-relações de fascismo como moralistas, porque o que eu estou dizendo é que elas estão em todos nós, tá? Inclusive em mim. Não é de nenhum pedestal que isso é dito, e justamente por isso, por essa complexidade e porque a gente vive num sistema que produz isso em nós, que a gente precisa despertar o desejo. A gente precisa despertar o desejo de se desvencilhar disso, porque ele seduz e muitas vezes a gente tem o desejo de manter esse fascismo dentro de nós. E por isso que ele vai dizer que o Anti-Édipo também é um livro de ética, tá? É um livro sobre essa ética. É um livro de ética antifascista, mas antifascista dessa maneira micro que gera o macrofascismo, tá? O Hitler e Mussolini, eles só conseguiram fazer o fascismo histórico porque eles souberam manipular bem o desejo que já estava dentro de todo mundo. Então, se você for pensar, né, só é possível o autoritarismo, o fascismo, etc., né, de poucos sobre muitos, porque o poder, ele já reside ali dentro, ele já reside nas micro-relações, e algumas pessoas, alguns grupos, alguns sistemas conseguem manipular de maneira eficiente. E é daí que Foucault vai dizer, né, o Anti-Édipo é uma introdução à vida não fascista. E ele vai dar alguns princípios essenciais aqui que eu vou ler. E ele vai dar alguns princípios que eu vou comentar aqui. Libere a ação política de toda forma de paranoia unitária e totalizante. Ou seja, não entenda a política como algo que está à mercê da tecnocracia, algo que você pode criar um sistema que vai acabar com a política, porque agora esse sistema, ele é o correto, ele é o certo, ele desvendou completamente a política, ele desvendou completamente a humanidade, e agora a gente só precisa seguir alguns passos, e a partir desses passos a gente vai ter uma vida melhor, a vida correta, seja qual for a ideologia que você está defendendo. Faça crescer a ação, o pensamento e os desejos por proliferação, justaposição e disjunção, mais do que por subdivisão e hierarquização piramidal. Aqui é um manifesto à pluralidade
pluralidade, né? Vamos diminuir esse desejo, que é bastante fascista, que a gente tem por hierarquia. A gente adora hierarquia, isso seja num campo de concentração ou seja num camarote VIP, a gente adora hierarquia. A humanidade adora hierarquia, a humanidade muitas vezes luta contra o pluralismo, luta contra essas forças, né, complexas que são difíceis de lidar mesmo. Então Foucault vai dizer, faça crescer a ação, vamos multiplicar as coisas. Livre-se das velhas categorias do negativo, a lei, o limite, a castração, a falta, a lacuna, que o pensamento ocidental sacralizou por muito tempo como forma de poder e modo de acesso à realidade. Prefira o que é positivo e múltiplo, a diferença à uniformidade, os fluxos às unidades, as organizações móveis aos sistemas. Considere que o que é produtivo não é sedentário, mas nômade. Aqui ele está fazendo até uma crítica à filosofia política que vem antes. Foucault vai dizer que a gente precisa cortar a cabeça do rei. A gente precisa parar de buscar onde reside a soberania, tá? O sexo sem lei e o poder sem rei, né? Onde reside a soberania? Existe uma lei para o sexo. A gente precisa acabar com esses poderes que não se baseiam no múltiplo, que se baseiam na negatividade. Não imagine que é preciso ser triste para ser militante, mesmo que se a coisa que se combate é abominável. É o elo do desejo com a realidade e não sua fuga nas formas de representação que possui uma força revolucionária. Então, olha só, é muito difícil, né? A gente está combatendo, a gente está pensando no mundo de hoje, a gente vê a quantidade de atrocidades que acontecem, a gente fica triste, a gente fica depressivo. Você não pode pensar que é necessário ser triste para ser militante. Pelo contrário, a sua tristeza, essa tristeza que é produzida pelo sistema, ela já é uma maneira do sistema vencer a gente. Para que exista uma força revolucionária, e Foucault busca então uma força revolucionária, a gente precisa manipular os desejos, a gente precisa dominar esses desejos de tristeza, para que a gente possa, né, triste a gente não vai fazer nada, triste a gente não vai combater o sistema. Não é preciso ser triste para ser militante, tá? Talvez, né, em outros contextos de guerra, etc, a gente não consiga não ficar triste, mas quando a gente está pensando na militância ali, que é o que Foucault está pensando, a gente não precisa ser triste para ser militante. Não utilize o pensamento para dar uma prática política um valor de verdade, nem ação de política para desacreditar um pensamento, como se ele fosse apenas pura especulação. Utilize a prática política como um intensificador do pensamento e a análise como um multiplicador das formas e dos domínios de intervenção da ação política. Então Foucault, que é um grande crítico da verdade, Foucault, que é alguém que acha que quando a gente busca a verdade da política, na verdade a gente está criando um problema maior do que a solução. Então não busque dar uma forma de verdade à ação política. A ação política é da base do desejo, a ação política ela é experimental, a gente tá num sistema, a gente sabe que esse sistema precisa ir embora, a gente precisa de outro e a gente precisa estar no fluxo da coisa, sempre lutando, sempre combatendo, sempre militando, mas não porque a gente encontrou a verdade do outro sistema, a verdade, né? Então Foucault é um pós-moderno, né? Foucault está criticando de certa forma, sem usar o termo, metanarrativas, então uma série de discussões aí que daria para fazer vídeo inteiro, né? Sobre trazer a ação política para um viés de verdade. Eu já tenho um vídeo aqui sobre a vontade de verdade que talvez valha a pena assistir. Prática política pode servir para intensificar e multiplicar os pensamentos, as experiências, os desejos e a partir disso que a gente consegue mudar sistemas. Não exija da política que ela estabeleça os direitos do indivíduo da forma como a filosofia os definiu. O indivíduo é o produto do poder. O que é preciso é desindividualizar pela multiplicação e pelo deslocamento os diversos arranjos. O grupo não deve ser o elo orgânico que une indivíduos hierarquizados, mas um constante gerador de desindividualização. Foucault, como bom pós-moderno, como alguém pós-metafísico, não acredita que existam direitos, né? Então, a própria gramática do direito que permeia a história da filosofia, que permeia o liberalismo, inclusive, já é um pouco problemática. Não é a parte de direito natural, então direitos naturais ou direitos divinos, etc., que a política se dá. A política, né, o próprio indivíduo, o indivíduo não é aquele que tem direitos, ele é aquele que é fruto do poder, e por ser fruto do poder, por ser também um mecanismo de poder, pode e deve se inserir nas relações de poder e buscar relações de poder que sejam melhores para ele, tá? Então Foucault não está aí criticando que as pessoas tenham direitos, mas ele está criticando a gramática dos direitos. E a gente precisa se desindividualizar, né? Você, enquanto indivíduo, já é um receptáculo de inúmeras relações de poder, muitas delas fascistas, tá? Então você precisa se desprender do que você entende por indivíduo ou por você
você e você precisa entrar nesse fluxo constante de combate, de militância, de despertar desejo e de entender os seus desejos e lidar com eles, porque você é um indivíduo, mas você é um indivíduo que pode se desindividualizar. Você não precisa estar preso, estar acorrentado àquilo que você acha que é. E por último, não se apaixone pelo poder, né? O poder ele é muito sedutor e o poder ele pode gerar esse fascismo que o anti-Édipo combate. Mais uma citaçãozinha, né? Poder-se-ia dizer que Deleuze e Guattari gostam tão pouco do poder que procuram neutralizar os efeitos de poder ligados ao seu próprio discurso. Ou seja, a própria obra de Deleuze e Guattari e as próprias obras de Foucault ou de qualquer pensador também estão ligadas a relações de poder, a mecanismos de poder. Então você não tem como sair disso. O máximo que você pode fazer é tentar neutralizar isso, e é claro que você vai neutralizar em algum grau, nunca completamente. E por último, última citação, né? Esse é um vídeo mais acadêmico, porque é sobre um texto acadêmico. O livro dá, muitas vezes, a pensar que ele é apenas humor e jogo, quando, no entanto, algo de essencial acontece. Algo que é da maior seriedade, o cerco de todas as formas de fascismo. Desde aqueles colossais que nos cercam e nos esmagam, até as formas miúdas que fazem a amarga tirania das nossas vidas cotidianas. Para quem queria, né, um momento textual onde Foucault aceita a concentração do poder, né, aqui ele está falando do fascismo colossais, né, os fascismos colossais que nos esmagam, mas também existem os fascismos cotidianos, né, na nossa amarga vida cotidiana. Então não é um caso de cair na falácia da falsa dicotomia, não é o caso de cair na falácia do falso dilema, tá, gente? Foucault aceita a concentração do poder e Foucault aceita que o poder está nas formas cotidianas e a gente precisa combater os dois e a gente vai combater os dois juntos, porque só é possível concentrar o poder, só é possível o fascismo histórico na medida em que nas micro-relações de poder ele também existe. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.